Bom, eu sou responsável pela coordenação dessa mesa, agradeço muito ao convite do Marcelo e da Helenice. A professora Carmen Tereza Gabriel deve estar chegando. Essa mesa é composta pela professora Rebeca Gontijo, professora Carmen Tereza Gabriel e a professora Silvia Finocchio, que, em função de problemas, né, de chegada no Rio de Janeiro, veio para essa mesa, o que me deixa muito alegre, muito feliz também. Nós vamos, então, iniciar as exposições com a apresentação da professora Silvia Finocchio. Estou pronunciando corretamente. Os organizadores aqui do evento reiteraram fortemente que as apresentações ocorressem em 20 minutos. Eu vou ter que fazer esse papel, né, de sinalizar quando estiver prestes a terminar. Vou passar a palavra para a professora Silvia. Professora Silvia Finocchio, ela é doutora em Ciências Sociais pela Flaxo e professora de História na Universidade de Buenos Aires. Ela é também professora titular de História Geral da Educação na Universidade Nacional de La Plata. É professora associada de Didática e Práticas de Ensino, História, na UBA, na Universidade de Buenos Aires. Foi diretora de História da UBA, é pesquisadora e coordenadora de pós-graduação em Currículo e Práticas Escolares da Flaxo, além de outras ações, como consultora na Unesco e na OEI, focadas aí para assistência técnica em diversos países da América Latina e do Caribe. Entre outras publicações, destaca-se La Escuela La História Argentina, publicação de 2009. E a professora Silvia está presente também nessa belíssima coletânea organizada por Marcelo e Helenice. Professora Silvia, a palavra é sua. Muito obrigado, Márcia, por la presentación. Muito obrigado, Helenice y Marcelo, por la convocatoria a este evento, por poder participar de este libro. Me disculpo doblemente, aunque uno me excede, no poder haber estado ayer y haber cumplido con la programación realizada por los organizadores. Fue un problema de los vuelos. Y en segundo lugar, confieso, más allá de mi trayectoria, entiendo todo portugués, todo, pero como soy respetuosa y un poco autoexigente, en tanto no lo hablo bien, no voy a hacer la comunicación en castellano, en español, pero cualquier duda o inquietud les pido que por favor me hagan llegar. Bueno, voy a compartir con ustedes intentando cumplir con la consigna que me enviaron Helenice y Marcelo, que es hacer una alusión al capítulo del libro, pero sin contar todo el capítulo del libro, porque la idea era dar un marco de referencia para que luego salieran al encuentro de ese capítulo. Bueno, sí. Algo se dio vuelta. Bueno, no importa, déjalo así, no importa. Algo cuando pasamos se torció la... Básicamente lo que voy a... Me di cuenta cuando lo copiamos que algo se había transformado al pasarlo. Bueno, básicamente 3 propósitos en esta presentación. El primero, acompañar y reconocer la importancia del libro para el contexto latinoamericano, ¿no? Esto es el primer punto, la primera reflexión que yo quisiera hacer, más en general. En segundo lugar, justificar y contextualizar el porqué del capítulo que yo comparto con ustedes, que yo escribí, una justificación que no está en ese capítulo. Y finalmente, en un tercer momento, presentar la hipótesis central del capítulo que comparto con muchos de los colegas aquí presentes. Sí, la siguiente, por favor. Ahora sí, volvimos. Bueno, con respecto a la importancia del libro,
Me parece que el primer punto es que muchas veces se habla de innovación, de transformación, de cambio, de reforma. Pero el punto no es cambiar, sino el punto es saber hacia dónde se va, qué se quiere cambiar y qué se espera de ese cambio. En algún punto me parece que este libro, ya desde el título, abona en esta dirección. ¿Qué se quiere cambiar? Es decir, está claro y hacia dónde se quiere ir. Me parece que hay algo también muy interesante, que es traer un primer plano y no como telón de fondo la importancia del sentido de la enseñanza de la historia. Allí se alude al valor de la democracia. Y en este sentido constituye un interesante ejercicio para todos nosotros, reflexivo, para pensar el pasado, el presente y el futuro de la enseñanza de la historia en relación con la construcción de las democracias. En segundo lugar, el planteo de la historia como disciplina escolar, como disciplina de formación docente, con legitimidad para aportar frente al retroceso de las democracias en el mundo y en particular en América Latina. En este sentido, quisiera simplemente compartir un informe recientemente publicado en Suecia, un informe de IDEA, es la Asociación Internacional, aludiendo, ¿no?, a este fenómeno global de retrocesos de las democracias, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, donde nos plantea que 2/3 de la población mundial se encuentran hoy con democracias en retroceso. Y clasifica de algún modo, ¿no?, esa situación donde nosotros nos encontramos con que solo 14 países, un 13%, las democracias están mejorando su calidad. Un 40% están estables, pero un 35%, 37 países cuentan ya con un deterioro significativo y 11 países, un 10% de esas 104 democracias, en un franco retroceso. Con esto que estoy queriendo decir, estoy hablando de la relevancia de este trabajo. La historia cuenta con legitimidad para aportar, y acá se recupera, ¿no?, el papel de la historia como disciplina escolar. Ya habíamos hace mucho tiempo aprendido de Yerbel que la disciplina escolar no puede reducirse a lo académico. Acá encuentro yo un diálogo muy fértil, en particular con otras disciplinas del propio campo de las humanidades y de las ciencias sociales, para poder pensar esas democracias en retroceso. Y en segundo lugar, la alusión de este congreso a la idea de historia pública, ¿no?, estudiar la historia para poder obtener enseñanzas. Recuerdo las viejas lecciones de nuestro querido historiador Thompson, la enseñanza de la historia, demoliendo jerarquías y procurando construir cohesión, trama social articulada. Y en tercer lugar, el tercer punto, me parece a mí interesante, digo, como lectura de conjunto, la inspiración a la construcción de un nuevo contrato democrático, pero a partir de las reflexiones que nacen del propio seno educativo. Es decir, esto es resultado de una investigación que se presenta en un congreso y que nos encuentra hoy a todos trabajando para poder pensar en este problema que tiene una relevancia significativa para los países en América Latina, que también la tiene en Estados Unidos, que también la tiene en Europa y que particularmente lo tiene en África y en Asia. Y en relación con compartir estas reflexiones, me parece muy importante hacer alusión al contexto en el que estas democracias, ¿por qué digo un nuevo contrato democrático? Porque efectivamente vivimos hoy, ¿no?, un empequeñecimiento del mundo, que hoy de algún modo los medios no suponen solo circulación de ideas, sino educación, los medios educan, ofrecen un guión para moverse en este mundo,
Y en este sentido, bueno, creo que la pandemia lo dejó bien exhibido para todo el planeta. El lugar, digamos, del debate público y de cómo se construye la política requiere repensar el papel que tiene hoy esta cuestión que tiene que ver con una categoría central para el pensamiento y para la construcción social, que es la dimensión espacial. Y en segundo lugar, la propia experiencia humana del tiempo. Digamos, no solo vivimos un empequeñecimiento del mundo, sino una lógica muy presentista que los propios medios nos imponen. De algún modo, la actitud de la escuela a veces ha sido proteccionista, a veces ha sido despreciativa de este mundo. Me parece que este libro convoca, invita a ser profundamente reflexivos en términos de pensar cómo la enseñanza de la historia puede aportar a la cultura política. Sí, siguiente. Contextualizar y justificar la necesidad de realizar un balance. Mi capítulo refiere básicamente a un balance sobre la enseñanza de la historia en los últimos 40 años en un contexto de vigencia continua de la democracia. 1983, 2023, un poco arrojado, pero estamos ya preparándonos para celebrar esos 40 años de democracia. Es resultado de una investigación, estas reflexiones son resultado de una investigación realizada por 2 equipos de 2 universidades públicas de la Argentina, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad General Sarmiento, y que como equipo responsable del proyecto de investigación estuvimos Paula González y yo. Justificar el capítulo, digamos, ¿no? ¿Por qué este capítulo? Y voy a hablar acá ya más desde la Argentina, y no quiero generalizar para toda América Latina, sino también poder reconocer las particularidades de mi país. En primer lugar, diré que ha tenido un altísimo impacto en la enseñanza de la historia la crítica a la idea de nación. Y el gran asunto en la Argentina es quién narra la nación. Es decir, la enseñanza de la historia tuvo un claro propósito, además de civilizatorio, la formación de las naciones. Ahora el punto es quién narra la nación. En la Argentina nosotros veníamos con un narrador, ¿no?, previo a la democracia, que eran las propias Fuerzas Armadas. Ellas eran las garantes de la nación, se presentaban así. Pero el punto fue que frente a esa circunstancia, ¿no?, en donde la nación quedó tan asociada a las Fuerzas Armadas, bueno, empezaron a aparecer con fuerza otros actores que no lograron articular, me parece a mí, algo interesante, porque efectivamente la escuela en los años 30 y 40 en la Argentina no solo había formado identidades nacionales, sino que había construido una verdadera transición social y cultural. Estoy pensando no solo en la migración externa, sino las migraciones del campo a la ciudad, ¿no? Cómo contribuyó la escuela a la cohesión, a la construcción de trama. Bueno, hoy, ¿quiénes hablan de nación? Por un lado está la educación escolar, pero también hay los propios partidos políticos, también hay un discurso estatal. Todos quieren de algún modo ver cómo enuncian a la nación de un modo diferente. Lo vemos a lo largo de la transición democrática, pero también hubo una cuestión bastante reactiva a la idea de nación por este apego o esta asociación a las Fuerzas Armadas. Pero lo que está claro es que sobre todo después de la crisis del 2001, la gran constructora de la idea de nación fue la divulgación histórica. Los libros de historia, de divulgación histórica, fueron los libros más vendidos del país. La sociedad, los jóvenes querían saber qué había pasado en la Argentina, algo que nadie puede explicarse, y construyeron una literatura muy eficaz.
Lograron anclar en un imaginario social y político, construyendo tres figuras: por un lado distanciándose del proceso histórico, por otro lado generando un gran reproche a la historia argentina, ¿no? O todos los argentinos son corruptos, o todos los argentinos son estos, o todos los argentinos son lo otro, y generación tras generación fuimos cada vez peor. Y para finalizar, ¿no?, con un cierto voluntarismo un poco desdibujado. La historiografía, frente a esta hegemonía, ¿no?, de la divulgación histórica, que tuvo un peso muy importante porque además el mercado logró captar el valor político de los usos de la historiografía fue crítica a esta divulgación histórica por la idea de verdad que construían, por cómo construían un presente continuo, por los anacronismos, por abandonar el lugar de la interrogación. Y además, por supuesto, por los esencialismos y las ideologizaciones que caracterizaron a este tipo de producción. Quiero decirles que hay investigaciones sobre la presencia de la divulgación histórica en la escuela. Uno puede construir determinados grupos de docentes, ¿no? Los docentes que adhieren a la divulgación y la usan, los docentes que la rechazan y no la usan, los docentes que la valoran y la usan, y los docentes que no la valoran y la usan. Este es el grupo mayoritario, ¿no? Los docentes que no valoran la divulgación histórica, pero usan la divulgación en las aulas, los productos en las aulas. ¿Por qué? Porque es un discurso muy eficaz. Y el gran asunto, me parece a mí, que queda pendiente hoy, al menos en mi país, es el asunto de la heterogeneidad, paradójicamente, y la cuestión de la nación. Pensando en la nación, cómo se construye trama social, cómo se construye reciprocidad, cómo se construye cohesión, cómo arcos de solidaridad entre quienes viven en Jujuy y quienes viven en una isla en Tierra del Fuego. Tuvimos una crítica devastadora a la idea de nación, desde la divulgación histórica y también desde las propias escuelas. ¿Por qué? Porque se asociaba a la nación a las Fuerzas Armadas. Ahora, el gran problema es que no se resuelve el problema de la homogeneización a la que fuimos tan críticos desde el campo de las humanidades, la historia, las ciencias sociales, con crítica centrífuga. No es que hoy vivimos en sociedades más heterogéneas, sino que tenemos otras sensibilidades. Y el punto fue que esta idea de diversidad cultural, que sé que también caló hondo acá en los parámetros curriculares, recuerdo, por ejemplo, de los años 90, ¿no?, muy tomados por la idea de diversidad cultural, un concepto muy caro a la enseñanza de la historia, y que fue inventado para democratizar la cultura en nuestras sociedades, pero hoy el problema es que como es asumido esta noción, pareciera que tiende a evitar el contacto y que muchas veces tiende a evitar el conflicto. Entonces, hay una segregación de hecho de lo diferente para no homogeneizar. Y perdimos la importancia de pensar cómo se construye cohesión. El segundo punto que a mí me parece importante, justificando el porqué de este balance, es lo que denomino fiebre identitaria. Fiebre identitaria acelerada por las redes. Retomando los aportes de un antropólogo Grimson, Alejandro Grimson, él sostiene, y yo creo que esto es muy importante para nosotros pensarlo hoy, la necesidad de pensar cultura de identidad, diferenciar cultura política de identidad política. La identidad alude a la identificación, a un sentido de pertenencia. La cultura no alude a la identificación, sino alude a prácticas y creencias. Que un japonés baile tango no lo hace porteño, no lo hace de la ciudad de Buenos Aires.
a veces se pretende que cultura e identidad encajen, ¿no? Entonces se le pide a un indígena que no use una netbook, una laptop, etc. O a veces, esto es muy frecuente en los partidos políticos, unos son la nación, un partido político es la nación, el resto no son la nación. Un partido es la república, el resto de los partidos políticos no son la república. Es decir, confunden identidad política con cultura política. La democracia, la república, la nación forman parte de nuestra cultura política. Las identidades políticas hoy en la Argentina, que cambian rápidamente, son 4. Nosotros tenemos el peronismo, hoy disgregado, tenemos algo que se llama republicanismo, pero que tiene un nombre, ¿no? Juntos por el Cambio, o una figura que fue despollante, el presidente anterior, Macri, también disgregado o con muchas tensiones internas. Un grupo en ascenso muy importante que se constituyó en la tercera fuerza política, que es el grupo de los libertarios, y una cuarta identidad política que es la izquierda tradicional. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro que una cosa son las identidades políticas y otra la cultura. ¿Por qué? Porque el problema son los fundamentalismos y el problema es cuando se quiere que cosas diferentes encajen, identidad y cultura. En este sentido, es interesante pensar a la nación desde mi perspectiva como una configuración cultural con lógicas que articulan, volver a pensar en cómo se construye trama, cómo se construye cohesión social, cómo se articulan clases, géneros, generaciones, grupos étnicos, y problematizar aquí la tecnología, no ser ingenuos con la tecnología. ¿Por qué? Porque muchas veces las democracias se nos destruyen desde adentro. La fiebre identitaria acelerada por las redes, los patrullajes, exacerbaron muchas veces racismos, sexismos, homofobias, y jóvenes encabezan, muchas investigaciones lo dicen en la Argentina, la cultura de la cancelación, la rápida ofensa, ¿no? Ser radical es propio de los jóvenes, pero esta radicalización del enojo, ¿no?, sobre la base de microofensas, conduce a veces a que se presenten por muy pequeñas cosas molestos como si estuvieran casi frente a un genocidio. Se cancela sin pruebas, se borran a las personas, hay campañas excesivas y se forman niños y jóvenes frágiles que no quieren experimentar la contradicción de la vida, ni exponerse a nada ofensivo, ni ser parte de una cultura política democrática. Sin embargo, estar vivos, participar de la cultura política, es someterse a situaciones complejas y difíciles y en donde se pone claramente en juego la democracia. En este sentido, estas reacciones desmedidas y hasta dónde desde las aulas promovemos las escuchas, los debates, me parecen algo central. Así como algo central, aunque les parezca, pensar en cómo se construye paciencia. Paciencia para poner en contexto el pensamiento del otro y comprender. Recuerdo una frase que me impactó. Yo cursé la carrera de Historia en plena dictadura. Ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras en el año 77. Me dieron a leer el libro Introducción a la Historia de Max Bloch. Una frase nunca olvidé, es mi proverbio: no comprendemos nunca bastante, tan rápido decimos al paredón. Esto tenía un sentido en este contexto, vuelve a tener un sentido hoy, pensando en cómo trabajamos en las aulas. Ser sabios significa aceptar con calma aquello que con lo que nosotros no compartimos, ¿no? Pero el espíritu crítico no puede alentar
a que voy a entregar a los jóvenes a multitudes violentas, a linchamientos digitales. El linchamiento no puede ser el modo progresista de contribuir a la democracia. Y en este sentido, me parece que allí la enseñanza de la historia tiene mucho para aportar. Y bueno, finalmente el contexto de, ya está, de apatía y polarización. Finalmente, ya está, la última presento. La hipótesis del capítulo que presento, hago un balance de 40 años de democracia en de enseñanza de la historia en un contexto democrático, justifico que hubo muchos cambios y que estos cambios son muy importantes. Hubo cambios en los sentidos, los modos en que la enseñanza de la historia se relaciona con la cultura política, cambios en los contenidos, cambios en los materiales y en las prácticas y cambios en los modos de evaluar. Y que estos cambios constituyen una muy interesante plataforma porque resta mucho por hacer en el actual contexto. No hago un balance negativo, al contrario, recupero muchísimo lo recorrido en estos 40 años, en donde se constituyó como hegemónico en nuestra sociedad el paradigma de los derechos humanos. Pero debemos avanzar, debemos seguir trabajando para contribuir a la formación de una cultura política democrática. Muchas gracias. Obrigada, professora. Obrigada, professora Silva. Eu peço desculpas aqui por ter interrompido ou ter feito aí esse trabalho, né, de corte, infelizmente. Mas muito obrigada pela ótima exposição. Eu vou, então, passar a palavra para a professora Rebeca Gontijo. A professora Rebeca Gontijo é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisadora do Oficinas, amiga querida, né? Posso fazer esse tipo de confissão pública, e vai apresentar o capítulo, ou parte dele, que ela elaborou para essa coletânea. Deixe os historiadores para lá. Crise das humanidades, crise de autoridade, novas possibilidades. Rebeca, por favor. Obrigada. Também aqueles 20 minutos. Vou me esforçar. Qualquer coisa pode me interromper. Então, bom dia a todos e todas. É um prazer poder participar de mais esse projeto, né, do nosso grupo de pesquisa, Oficinas, né, e já agradeço também ao Marcelo e à Helenice, né, que levaram à frente o projeto, a organização do livro. Então, sem essa âncora é difícil, né, para os pesquisadores. Então, esse texto que está incluído nesse livro, ele não foi elaborado pensando nesse livro, né? Na verdade, por conta do projeto, eu desenvolvo um estudo sobre a formação dos historiadores no Brasil entre os anos 50 e 70, e, a princípio, o meu texto nesse livro seria sobre esse assunto, né? Só que eu vou contar um pouco do percurso desse texto e por que a Helenice e Marcelo acharam que ele estaria adequado para o livro, né? Então, eu comecei a escrever esse artigo em 2018, então é um artigo construído ao longo dos 4 últimos anos, né? Eu passei 4 anos pensando numa mesma questão e dentro de uma conjuntura extremamente adversa para pensar a questão da história, né? E o trabalho dos historiadores. Mas, ao mesmo tempo, uma conjuntura que foi muito produtiva em termos de reflexão acerca da história e dos problemas da nossa disciplina. Então, essa frase, deixa os historiadores para lá, que dá título ao texto, na minha interpretação, ela é uma frase proferida pelo Bolsonaro em 2018, durante a campanha presidencial, né? Ele deu uma entrevista no Jornal Nacional, e que, quando questionado pelo Bonner acerca da ditadura no Brasil, da existência ou não da ditadura no Brasil, Bolsonaro simplesmente respondeu: deixe os historiadores para lá.
e deu a versão dele acerca do golpe de 64. Enfim, aquilo para mim soou como um clique, né? Um pequeno exemplo, uma fala breve, né? Um exemplo de anti-intelectualismo, né? E de recusa da ciência, né? E de desprezo pelo trabalho intelectual, que não por acaso antecedeu um período de 4 anos em que esse posicionamento se acentuou, né? Então, o texto começou a ser escrito naquele momento, não por conta dessa fala do Bolsonaro, mas eu conjuguei essa fala com uma outra preocupação, que surgiu por conta de um outro evento, um evento realizado na USP, sobre a autoridade do historiador no mundo antigo e moderno. E aí me convidaram para tentar fazer uma ponte com os desafios contemporâneos a respeito dessa identidade do historiador e da autoridade dele no mundo contemporâneo. Então, por conta da participação nesse evento, que coincidiu com o período da campanha eleitoral, o texto começou a ser escrito. Então, é um texto entre 2 tempos, né, entre 2 eventos. Um em 2018 e o outro em 2022. Né? Um texto que levou 4 anos para ser concluído e que foi nutrido por uma conjuntura política muito adversa, né, em vários sentidos, e marcada pela ascensão da extrema-direita em vários países, pelos discursos de ódio, pela intensidade dos discursos anti-ciência, pelos negacionismos, pelo anti-intelectualismo, pela chamada crise das humanidades, né, e por questionamentos a respeito de ser e como a disciplina História pode nos ajudar a construir sentido num mundo que parece cada vez mais sem sentido, né? Então, eu tentei conjugar uma série de leituras que eu fiz ao longo desse período e que tratam desse problema da crise da história, que eu leio como uma crise da autoridade do intelectual e do historiador, que não é nova, né? Nós sabemos que a história já nasce em crise, né? Ela, em vários momentos, ao longo de séculos, a ideia de crise da história aparece. Mas é importante tentar entender que crise é essa nossa desse momento, né? Então, num artigo recente, o Rodrigo Turim, professor da Unirio, né, ele apresentou um panorama dos critérios que balizaram a emergência da história como disciplina, identificando os sinais do seu esgotamento e crise na atualidade, né? Ele considera a conjuntura, uma conjuntura em que a cultura histórica se difunde por meio de diversas mídias e na qual o passado é matéria abordada por vários agentes. Então, ele tenta investigar os modos pelos quais os historiadores de hoje redefinem sua própria identidade, levando em conta a tradição disciplinar herdada e as demandas da sociedade contemporânea. Então, a leitura desse trabalho do Turim e de outros recentemente publicados, dentro e fora do Brasil, despertou o interesse de escrever esse artigo, de aprofundar essas ideias. E o meu texto é uma tentativa de entender essa crise, né, das humanidades em geral e da história em particular, focalizando a figura do historiador e, por tabela, a do professor de história, em uma sociedade que parece buscar e, ao mesmo, até certo ponto, encontrar, se não sentido, algum alento nas narrativas produzidas por outros atores sociais. Então, eu tento um pouco mapear esses atores sociais e esses novos espaços de atuação dos historiadores, né? E o primeiro ponto que eu destaco diz respeito à repercussão daquilo que os historiadores profissionais produzem quando fazem história, né? E essa repercussão, ela depende, em parte, do prestígio dos historiadores junto aos próprios pares, mas também junto ao público mais amplo, né? Algo que variou ao longo do tempo. Prestígio que, por pouco mais de um século, esteve relacionado, ao menos no contexto europeu, à formação e à atuação do historiador num determinado lugar, né, da academia ilustrada à universidade, que lhe conferiu certa autoridade mediante a verificação do domínio de certas práticas de investigação e escrita avalizadas por pares, né? Então, é importante considerar também o processo de expansão do ensino formal e as mutações da figura do professor ao longo do tempo, do professor e do historiador, considerando o papel que eles vieram a ocupar nas sociedades a partir do século XIX, mediante a criação das escolas republicanas em vários países do Ocidente, né? E aí eu chamo a atenção para esse aspecto no momento em que a figura do professor e do historiador
é colocada sob suspeita em vários países, né? E isso, evidentemente, afeta todas as disciplinas, não apenas a nossa, né? Mas particularmente as humanidades, né? Então, voltando a esse tema da construção do prestígio dos historiadores, né? Nós também podemos considerar que esteve relacionado a fatores de várias ordens, né? Como, por exemplo, a ocupação de funções públicas no aparelho do Estado, no século XIX, bem como ao acesso ao mercado editorial e a periódicos, né? A periódicos reconhecidos, né? Foi publicando em jornais de grande circulação e em editoras de renome, criando revistas de sucesso e articulando redes de sociabilidade intelectual, que muitos historiadores se tornaram conhecidos, seja em um pequeno mundo de especialistas ou num espaço mais amplo onde circulam outros intelectuais, né? Alguns conquistaram lugar em programas de rádio e TV, como é comum na França, e cada vez mais parecem buscar lugar na internet, dividindo o espaço público com outros narradores, né? Geralmente jornalistas, cineastas, literatos, youtubers, influenciadores digitais. Todos eles engajados no debate sobre temas da atualidade que, por vezes, também remetem à história, né? Remetem ao passado. E nesse mundo mediatizado, a internet ela ocupa um lugar central na difusão de informações e interpretações sobre o presente e o passado, devendo-se observar que a comunicação à distância através do celular e dos aplicativos de mensagem produz um efeito multiplicador de opiniões cujos impactos sobre a política e sobre a cultura histórica ainda não foram medidos, né? Opiniões efêmeras que circulam velozmente, possibilitando desde o acesso a informações relevantes, a troca de experiências, sentimentos e versões, até a transmissão de boatos e mentiras, né? E no caso brasileiro, seria preciso recuar até o século XIX para que pudéssemos observar a forma como o espaço público se constituiu no Brasil, a fim de compreender o modo como homens de letras, estudiosos da história em particular, tornaram suas obras e ideias conhecidas, adquirindo prestígio entre os membros da elite letrada, a princípio, né, e paulatinamente perante um público cada vez mais amplo. É possível dizer que esse prestígio, né, dos homens de letras esteve relacionado à participação em instituições, né, como eu mencionei antes, desde as academias ilustradas até os institutos históricos, né, mas também esteve associado a atuação política e a participação em debates públicos, né, sobre temas como a abolição e a escravidão e o movimento republicano. Então, a expansão da imprensa a partir da década de 1880, ela reservou algum espaço para a difusão de estudos históricos nos jornais. Quem assistiu à palestra da Ângela ontem percebe isso, né? No momento em que o mercado editorial era incipiente e as polêmicas literárias contribuíam para manter certos nomes em evidência, né? E um outro foco de profusão e difusão de ideias a respeito da história, né, que ajudou a consolidar interpretações sobre o país, bem como o nome dos intérpretes, é a produção destinada ao uso escolar, né, incluindo não apenas os manuais, mas também os chamados livros de leitura, né, alguns dos quais tiveram várias edições ao longo do tempo. Então, e apesar da ausência de fronteiras nítidas, né, entre os campos de saber nesse período, né, do século XIX e início do XX, é possível identificar algumas figuras proeminentes na historiografia brasileira, né, cujos nomes se tornaram conhecidos já naquela época, né, como Francisco Adolfo de Vanhagen no século XIX ou Capistrano de Abreu no início da República, né. O historiador, naquele momento, ele se destacava pelo conhecimento de arquivos e fontes sobre a história do Brasil. E, aos poucos, ele começou a ser associado a determinadas temáticas e períodos históricos, né, indicando as medidas de uma certa especialização antes mesmo da criação dos cursos superiores no Brasil. Essa especialização era o resultado de uma busca de erudição que antecede a profissionalização decorrente da criação dos cursos universitários de História e da expansão dos postos de trabalho, né? A partir dos anos 30, no espaço das universidades, né, das faculdades e departamentos de Filosofia e Ciências Humanas e Sociais, que os profissionais da História encontrarão cada vez mais um lugar para exercitar suas atividades
na verdade, atividades que cada vez mais passam a ser vistas como complementares, né? A pesquisa e o ensino é muito forte, dá para observar entre os anos 50 e 70, né, a consolidação dessa dupla dimensão do trabalho dos historiadores no discurso universitário, né, produzido dentro das universidades. Então, paralelamente à criação dos cursos universitários no Brasil, ocorreu a expansão do meio editorial, né, e, consequentemente, do público leitor de história. Então, o investimento na publicação de coleções, né, sobre o Brasil, em editoras de prestígio, ele ajudou a consolidar nomes que, por décadas, foram tidos como aqueles que explicavam o Brasil, né, entre os quais alguns historiadores formados na prática de ofício, não nas universidades, como Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, por exemplo, né? Então, a criação de universidades, ela abriu um novo espaço, né, ao qual esses intelectuais puderam estar vinculados, ao mesmo tempo em que as fronteiras disciplinares se tornavam mais nítidas, né? Esse breve preâmbulo, né, serve para introduzir um conjunto de problemas relacionados à identidade do historiador e à função do historiador na atualidade. E ao entrar nessa discussão, a minha opção é destacar 3 aspectos, né, isso que eu tento fazer no texto, que eu considero 3 aspectos que eu considero centrais para a compreensão desses usos da história, do papel do historiador na atualidade, que estão relacionados ao crescente interesse, ao meu ver, eles estão relacionados a isso, né, ao crescente interesse pela chamada história pública, né? Em primeiro lugar, as demandas pela história hoje. Em segundo, a já mencionada crise das humanidades, porque a ideia a constatação de que existe uma crise, ela gera tanto diagnósticos sobre o porquê que existe a crise, mas ela também estimula prognósticos, né, sobre o que fazer para superar a crise. Esse seria o segundo aspecto, né? Primeiro, a ampliação das demandas pela história, a crise das humanidades e, por fim, a formação do profissional de história no Brasil, né? E para tentar dar conta desse amplo leque de questões, né, ao longo do texto, eu dialogo com vários autores que pensam esses temas, né, no Brasil na última década, praticamente, né? E eu tento relacionar os problemas decorrentes da profissionalização de um saber, né, profissionalização que está em curso, mas que não foi iniciada com a atual legislação, né, que finalmente reconheceu a ideia de que o historiador é um profissional, né, reconheceu a profissão de historiador, mas hoje, depois da regulamentação da profissão, se iniciou todo um debate acerca do que de fato vai caracterizar essa profissão, né? Esse debate está em curso, ele ainda não está longe de ser concluído, né? Então, a minha proposta é relacionar os problemas decorrentes dessa profissionalização no longo período, de profissionalização de um saber que se tornou cada vez mais especializado, diante de um mundo cada vez mais complexo e que coloca grandes desafios, né? Incluindo o imperativo de dizer coisas a respeito dos planos mais imediatos da vida pública, né? Temas difíceis para o historiador especialista e também para o professor, seja no ensino fundamental, médio ou no ensino superior, né? Então, caberia perguntar, né, se a sala de aula, na medida em que se tornou mais inclusiva, e aí eu acho que essa pergunta diz respeito tanto à sala de aula na escola quanto no ensino superior, né? Perguntar se, na medida em que essa sala de aula se tornou cada vez mais inclusiva, ela se tornou também cada menos disciplinada, né? No sentido de ser menos afeita à reprodução de um currículo de matriz eurocêntrica e menos conduzida pelas figuras de autoridade do pesquisador e do professor. E isso, a minha pergunta é se isso abre brechas para disputas pela memória e pela história, né? E se considerarmos os desafios da nossa experiência do tempo atual, né, marcada pelo presentismo, essas disputas elas adquirem contornos dramáticos mesmo, né, e urgentes, né, cabendo perguntar se as memórias e histórias que ensejam disputas no espaço público em geral e no espaço da sala de aula em particular, se eles são capazes de constituir projetos para o futuro, né?
se eles podem servir para afirmar, se eles podem servir para além de afirmar as identidades e demarcar posições ou lugares de fala, num embate contínuo e permanente, incapaz, por vezes, de vislumbrar possibilidades de explicar as mudanças e, por conseguinte, de construir sentido, né? Então, perguntar qual o papel da história, né? Diante dessas várias demandas que reivindicam uma voz ou uma perspectiva própria, né? Relacionada a lugares diversos acerca da história, né? Então, os debates públicos sobre a nossa história, eles fornecem um bom indício dos usos políticos do passado hoje e do papel desempenhado pelo historiador, sendo possível perceber, né, de forma imediata, 3 focos de discussão no caso brasileiro. Eu vou passar rapidamente sobre eles, né, porque eu acredito que todos vocês acompanham, né, essas discussões. O primeiro diz respeito à escravidão, né, ao seu passado e presente, né, nas formas do trabalho análogo ao escravo, né, e todo o debate a respeito do negacionismo da escravidão ou da construção de a tentativa de afirmar uma versão da escravidão branda no Brasil, né, que tenta esvaziar o sentido da luta por direitos e pela defesa, a luta contra o racismo, a luta de mais espaço para os negros, né, no Brasil contemporâneo. Então, esse é um primeiro foco de debates importante, que está muito próximo da discussão sobre a presença indígena na história brasileira. O outro foco diz respeito à ditadura militar, né, que é uma outra vertente de negacionismos, né, importante. E também há um debate em curso que diz respeito ao papel das chamadas obras fronteiriças, né? Obras, aí eu fujo desses temas macro, né, que tem relação direta com questões que ultrapassam a área de história, e me volto para pensar a questão das obras de vulgarização da história no mundo contemporâneo, né? Que expressam uma certa vontade de evasão, né? Ou de poder dizer algo sobre o passado, fazendo uso dessa história que circula, né? Eu estou fazendo um corte aqui no meu texto, só para saber quanto tempo eu tenho. 1 minuto, então eu vou usar 1 minuto. Eu espero que vocês leiam o texto depois, evidentemente, né? E aí nós podemos discutir essas questões. Elas são muito amplas, né? São complexas. Então, o meu esforço é pensar, diante de todos esses desafios, em que medida a autoridade do historiador tem sido questionada, em que medida o historiador encontra novas possibilidades, né? Isso está presente no meu subtítulo, né? Eu tento conjugar a crise e também as possibilidades abertas por esses novos meios, né, de circulação de ideias, em que medida isso pode nos ajudar a repensar a nossa disciplina e também a formação dos profissionais da história, num sentido amplo, né? Pensar o professor, o historiador e outras atuações possíveis no mundo contemporâneo. Então, é um pouco isso. Eu vou encerrar por aqui, depois a gente tenta conversar mais e espero que vocês leiam depois, tá? Obrigada. Obrigado, Rebeca. Bom, eu estou cumprindo aqui a minha função de cobrar do tempo, né? Vou, então, passar a palavra para a professora Carmen Tereza Gabriel. Fico muito feliz, né, de estar aqui, né, não só com todos, mas com ela, especialmente, é uma interlocutora querida. A professora Carmen Tereza Gabriel, ela é professora titular da UFRJ, atuando tanto na graduação quanto na pós-graduação da Faculdade de Educação e do Instituto de História, e atuando também no Prof. História. Pesquisa temas associados ao currículo, formação de professores, ensino de história, e é bolsista de produtividade pelo CNPq e cientista do nosso estado pela FAPERJ. A palavra é sua, professora Carmen. O título do seu texto, vou antecipar, pode? Que ensino de história para qual verdade? Desafios teórico-políticos em tempos de negacionismo.
Obrigada, Márcia. Bom dia a todos e a todas e a todos. Estou acordando, gente, peço mil desculpas. Acho que eu vou ficar lenta aqui ainda. Mas estou muito feliz. Primeiro quero falar da minha felicidade, como os colegas ontem, né, de participar desse grupo, de mais um projeto desse grupo, de mais a possibilidade de estar debatendo entre vocês. Ao longo do ano, para mim, foi difícil acompanhar, eu sei que tiveram vários encontros, mas eu estou me preparando para o ano que vem, estar mais dentro, inclusive, do próprio História e mais com vocês, mais perto de vocês. Esse texto, né, eu reli agora para poder vir conversar com vocês, que é interessante quando a gente lê depois, né, a gente lê, eu já nem me lembrava mais do que eu tinha discutido nele. E relendo, né, eu vou enfatizar aqui, primeiro, desculpa a delicadeza, quero também conhecer, estar com a Silvia, né, que é alguém que eu te conhecia de nome, mas não tinha ainda tido o prazer de pessoalmente te ouvir. A Rebeca, que a gente tem encontrado aí pela vida, discutindo, e eu acho que nossos textos dialogam muito, Rebeca, né? Então, eu parto dessa pergunta, na verdade, eu parto de um incômodo que eu carrego comigo já há algum tempo, né? Como vocês devem saber, a minha formação foi em História, na graduação, né? Mas meu mestrado e doutorado foi na área de Educação. Quer dizer, eu fiz tanto mestrado como doutorado já imersa no campo, nas discussões do campo educacional, no primeiro na didática, onde e depois aqui na UFRJ, na perspectiva curricular, na discussão de currículo, né? Então, assim, essa interface ensino de história, currículo didático de história, para mim, eu tento estar borrando essas fronteiras, que é um pouco que eu venho fazendo nos meus trabalhos, nas minhas pesquisas, entendendo, né, e o que eu trago aqui é para a gente conversar. Na verdade, eu queria já começar que a pergunta eu não respondo nesse texto, pelo menos eu tento trazer alguns argumentos e tentar sustentar os argumentos que eu trago, mas a última frase, quando eu li a última frase, ufa, do texto que diz justamente que talvez o mérito dele não tenha sido responder, mas colocar a pergunta. Porque me parece fundamental hoje a gente trazer essa discussão, acho que a Rebeca traz isso também no texto dela, né, em tempos que vivemos, né, de pandemias e pandemônios, da questão da verdade, né, que não é uma questão nova, não é uma questão recente, no debate das ciências humanas em geral. A gente sabe que as ciências sociais, as ciências humanas buscam, né, no seu processo de legitimação, está sempre preocupadas em definir o que seria essa verdade no nosso âmbito, mas que eu acho que no mundo que nós estamos vivendo, ela assume alguns contornos, né, bastante específicos e eu acho bastante ameaçadores, no sentido de a gente não ter muito mais argumentos, né, ou ter poucos argumentos para sustentar essa ideia de verdade científica. Então, eu parto desse incômodo e já de antemão dizendo que, né, o trabalho, o exercício teórico que eu tento fazer é um pouco paradoxal, mas ao mesmo tempo me parece potente. Quer dizer, eu digo, me parece que eu tenho tentado, né, trabalhar, não só nesse texto, mas em outros, articulações teóricas que possam justamente sustentar a ideia de uma verdade, né, científica, para falar a ciência da história, o ensino da história, mas ao mesmo tempo aberta, né, às críticas, aberta também às novas epistemologias que estão surgindo e às novas definições, talvez, do que seria o próprio ensino de história. Então, de um lado, eu afirmo a importância dessa verdade, para a gente trabalhar do lugar da autoridade, talvez, do historiador, como a Rebeca traz, e do lugar de professor de história, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela tem que ser trabalhada sob rasura, né? Uma expressão que eu gosto muito do Stuart Hall, que diz que é um termo que já precisa ser problematizado, precisa ser questionado, mas ele ainda é importante para continuarmos a pensar no que a gente quer pensar, e, no meu caso, é justamente ensino de história, formação de professores nessa área e o currículo de história. E aí, para fazer isso, né, eu acho que a introdução, de antemão, eu coloco o problema, né, que eu queria enfrentar nesse texto e digo logo a minha posição, né, que eu acabei de dizer aqui. Então, assim, como é que a gente defende hoje a ideia de verdade científica em um momento, não só do ponto de vista epistemológico, mas também político, né, como está no título lá, né, sintetizada pela palavra negacionismos, tanto ciência, né, como verdade, como a própria história, vem sendo questionada e problematizada, né? Seja para negar a sua importância na leitura do mundo, seja para propor outras formas de compreensão e de leitura desse mundo, enfim. Hoje não é fácil sustentar o que seria objetividade na história, né, e o que é ciência, o que é e o papel da escola, a relação da escola com esse conhecimento.
Então, um pouco esse eu vou... E aí, para isso, né, eu organizei esse texto, né, que eu espero que vocês... Aliás, eu acho que esse momento é para a gente dar Quero Mais, né, então a gente não pode entregar todo o texto. Mas eu gostaria de eu falar um pouco da sua organização. Organizei em 2 momentos. No momento, eu falo, né, eu tento trazer uma abordagem teórica para pensar dentro do campo da historiografia, dentro do campo da história, a importância do termo narrativa, que eu venho carregando desde o doutorado, né? Eu sustento e trago de novo um diálogo com o Riquet, que há muito tempo eu tinha deixado de lado. Então, nesse texto, eu volto a conversar com o Riquet para sustentar a categoria narrativa histórica como uma forma, como uma saída teórica, né? Para, de alguma forma, não resolver essa tensão, mas fazer trabalhar essa tensão, né, entre verdade e imaginação, verdade e ficção, enfim, essa objetividade, subjetividade, essas dicotomias que atravessam o nosso campo. E no segundo momento do texto, eu tento trabalhar os efeitos dessa proposta de articulação para pensarmos o ensino de história, ou seja, a Rebeca lembrou, quer dizer, a gente vive em momentos, né, esse tempo de negacionismos, a palavra narrativa é uma palavra extremamente utilizada, né, os usos desse termo significante é extremamente banalizado hoje, né, tanto por políticas institucionais, tanto por historiadores, né, que nós temos um debate aí desde os anos 80 do retorno da narrativa, mas também justamente no sentido de colocar narrativas plurais, outras possibilidades de história. Ontem, no filme né, aquele belíssimo filme de trabalho do grupo da Ana, né, que traz uma outra narrativa sobre a independência. Então, assim, a palavra narrativa ela tem sido muito usada e talvez seja por isso que eu tive a preocupação de retomar essa discussão do ponto de vista dessa categoria, né, como uma categoria, como eu falo aqui, ontológica, no sentido que eu estou defendendo aqui, não sou eu que defendo sozinha, mas assim, dialogando com autores que me permitem defender e sustentar a categoria narrativa, essa categoria ontológica, como instituinte da ciência histórica, né? Esse debate é um debate clássico já no campo, já tem muita gente produzindo sobre isso, já produziu, eu não vou entrar nesse debate aqui, mas a ideia era trazer uma perspectiva, talvez, né, e esse foi o desafio que eu quis enfrentar aqui, é recuperar a discussão do Riquet lá em Tempo e Narrativa, mas com a perspectiva que eu venho trabalhando pós-fundacional, ou seja, uma postura epistêmica que me permite também, de alguma forma, buscar outras saídas, né, para pensar outras lentes, né, outras perspectivas armadas, como a Beatriz Sarlo fala, para ler politicamente o mundo. E é isso que eu tento fazer, então eu rapidamente, né, rapidamente não, né, tem 20 minutos, mas eu devo ter passado 5 ou 10. Então é rapidamente mesmo. No primeiro momento, então, eu trago a dimensão, né, como é que essa narrativa histórica e essa perspectiva pós-fundacional podem estar caminhando juntas. Eu trabalho, na verdade, eu trago 3 argumentos na primeira parte do texto, né, depois da introdução, para sustentar isso, né? Eu estou tentando aqui achar, mas a ideia era, o primeiro, por que a ideia de narrativa histórica do Riquet, um argumento é a relação dela com a temporalidade, assim, com esse termo é a questão do tempo histórico, né, que é um outro elemento extremamente incontornável no pensamento histórico. Um outro aspecto que eu trago nesse texto, além da temporalidade, é a capacidade da categoria narrativa com a discussão da representação social, como é que toda a discussão da representação do passado, como é que a gente traz, né, a verdade para o presente, que verdade é essa que é trazida, enfim. E o terceiro é a capacidade, ou a potência, melhor dizendo, da categoria narrativa para pensar os modos de subjetivação. Então, nessa primeira parte, eu vou explorar, lendo Riquet, né, a partir de uma postura epistêmica pós-fundacional, quer dizer, encontrando em Riquet elementos que me ajudam a pensar nessa pauta pós-fundacional para enfrentar essas 3 questões, a questão da temporalidade, a questão da representação social e a questão dos modos de subjetivação. E aí, com o tamanho que o texto permite, né, quer dizer, é o início de conversa, mas em relação à temporalidade, eu acho que a gente já tem falado bastante sobre isso, né, e as pesquisas no campo do ensino de história também têm discutido sobre isso. A ideia de narrativa me parece, né, potente no sentido que ela
e potente nessa chave de leitura, né? Eu diria a hermenêutica rickeriana com a discussão pós-fundacional que é trazida pelos cientistas políticos como Olivier Marchand, Ernest Laclau, no sentido de pensar essas narrativas em termos de temporalidade, permitindo acabamentos, permitindo entender que o tempo, né, essa síntese do heterogêneo, presente, passado e futuro, ao mesmo tempo, a gente não precisa objetivar o passado tal como aconteceu, né, mas uma passadidade que a gente nos interessa em função dos nossos pertencimentos e interesses políticos, trazer para o presente. Pensar o presente, né, não como categoria da presença, mas da tensão das demandas, né, um presente prende demandas, e pensar o futuro no sentido de projetos abertos de devir. Eu acho que, lendo Ricoeur e lendo Marchand, eu acho que essa combinação reafirma a importância de trabalharmos o termo narrativa e ele como instituinte, né, do conhecimento do pensamento histórico. Esse debate é um debate, eu não vou entrar aqui, tá? O debate da narrativa, que foi, né, que já teve várias produções e todas importantes, muitas no sentido, né, de combater essa ideia, né? O debate em torno da narrativa é muito assim, ora, a narrativa ela justamente é o que enfraquece a verdade, a narrativa abre espaço para o minimismo, outros acham que a narrativa vai levar a história justamente para o campo da ficção, sem pensar na objetivação. Então, eu não estou nesse debate, eu estou entendendo e afirmando aqui que a narrativa, né, pode ser lida e pode ser trabalhada como categoria ontológica na medida em que ela permite trazer uma discussão temporal que encaixe, vamos dizer assim, né, e por isso me interessa ainda pensar com ela a questão do tempo sem fechamentos e sem engessamentos dessa discussão temporal. Então, isso abre a possibilidade de pensar outros equacionamentos de passado, presente e futuro, né, e regimes de verdade, como diria Hartog, que nos interessam a reconfigurar numa sala de aula. Em relação à questão da representação social, esse é outro debate também bastante importante, né, que tem a ver com a objetividade, da identificação do que é a realidade histórica, o que é a realidade do passado, isso eu acho que a gente também tem que estar enfrentando. E me parece que a ideia de representância, também trazida por Ricoeur, nos permite trabalhar isso também como uma possibilidade, né? E muito mais pensar a realidade, como eu digo aqui no termo, não como algo fixo, objetivo, né? E objetivado, nem determinado, mas algo que vai sendo constituindo nos processos, na relação com o outro, nos processos na temporalidade. Eu não vou ter tempo de desenvolver isso, mas acho que no texto eu desenvolvo um pouco mais. Mas a ideia de narrativa, né, permite, de alguma forma, afrouxar, no bom sentido da palavra, a possibilidade de pensar a realidade, sem necessariamente abrir mão da sua inserção na discussão da ciência, né? que é o que todo tempo eu estou trazendo isso como pauta, né? Como discussão. E os modos de subjetividade também me parece potente trabalhar com a ideia de narrativa, né? Márcia tem feito isso, eu acho... o campo da história tem trabalhado, muita gente já teve algumas parcerias bacanas na discussão da biografia, biografização na história, que permite também, e aí trazendo Ricoeur, círculo hermenêutico do Ricoeur, na questão, né, de como a narrativa pensada dentro do campo ricoeuriano permite abrir espaço, né, e ir pensando, por exemplo, o aluno como esse leitor das nossas aulas de história, como leitor de livros didáticos, nos processos de refiguração e de abertura sempre para outras possibilidades de leitura do que aquilo que a história oferece, né, como, eu diria, a história da disciplina histórica na sua configuração, que eu vou, então, passar para essa discussão que me parece talvez a mais, não diria mais nova, né, mas talvez a inserção no texto, que eu gostaria de frisar mais, e, como sempre, o que a gente quer mais falar no texto é o que fica menos explorado. A gente fica tanto justificando o que a gente quer entrar lá, né, ocupa 3/4 do texto, depois tem que correr para dar conta do que a gente disse que queria fazer. E vai acontecer exatamente isso aqui também, lamento. A gente tem que aprender a fazer isso de outra maneira. Mas, por quê? Toda essa discussão que eu trago na primeira parte era um pouquinho para tentar entender, então, como é que isso pode ser reverberado na aula de história. A gente, né, justamente, me impactou muito, né, em 2013 já, né, foi bem antes do... Acho que começa em 2013, mas principalmente, né, nesses anos de pandemônio, imagens, né, por exemplo, de defesa da ditadura, né, do negacionismo
dos tempos, né, dos tempos da ditadura, que não houve ditadura, que vive a ditadura, de pessoas jovens, pessoas de todas as idades. Eu ficava pensando, mas essas pessoas, essas figuras não passaram por escola, né? Como é que elas foram afetadas por essa questão, né? Isso era uma experiência, outra experiência que me marcou muito foi quando eu dava aula de prática de ensino, e eu me lembro que eu tive 2 alunos que fizeram a famosa aula de regência, todos trabalhando com os anos da ditadura, e um trouxe uma perspectiva mais, eu diria hoje, né, neoliberal, mais dizendo das vantagens da ditadura, de alguma forma econômica, aquela versão, né, que é preciso, que a gente divide depois, mas é que preciso crescer para poder dividir, e outros realmente crítico. E os dois trabalharam dentro de eu não podia criticar uma aula em termos as 2 aulas, né, que tinham posturas éticas talvez diferenciadas, mas elas trabalhavam de uma forma séria, no sentido de trazer uma certa leitura possível, né? E qual que afetava mais os alunos, né? Então, essa ideia de você, às vezes, de ter uma aula muito certinha do ponto de vista cognitivo, sem erros no sentido, né, trabalhou as fontes, foi lá e deu a sua interpretação. E como é que você faz para afetar, para esse aluno se desloca desse lugar, que me permita pensar, ficou na minha cabeça desde lá, eu já estou dizendo isso assim há mais de 10 anos, né? Ficou, mas como é que a gente pode trabalhar uma aula de história em que, trazendo versões, né, verossímeis, como, né, eu digo aqui, no sentido de uma possibilidade que estaria na pauta do domínio da verdade, também afetar esses alunos no sentido do ético e estético, né? Isso acho que o nosso amigo Newton tem trabalhado muito com isso, no sentido de pensar, afetar esses alunos, de pensar, de não poder, de alguma forma, né, do ponto de vista ético, defender tortura como se fosse algo como a gente defendesse, por exemplo, os direitos humanos, né? Ou, quer dizer, o que faz ser mais ou menos verdadeiro? Essa é uma discussão que ainda, né, não impacta, só pode ser no nível da política e da ética, a gente vai resolver, e não em termos, talvez, da epistemologia. E isso eu acho que a gente precisa levar a sério no sentido de não diferenciar de uma forma tão dicotômica, né, algumas áreas de conhecimento e alguns registros, né, o registro axiológico, o registro ontoepistemológico da história. Como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma articulada? E aí eu trago na segunda parte do texto, quanto tempo falta? 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos? Então... E aí eu trago a discussão, né, que para isso, e dentro da perspectiva da pauta pós-fundacional, que rapidamente não tem nada de antifundacionismo, né, quer dizer, eu acho que a gente tem que fixar sentidos das coisas até para poder a luta, a crítica do pós-fundacional em termos de um fundamento metafísico, de uma forma de pensar o fundamento, né, de pensar a identificação das coisas desse mundo. Mas no momento que você traz isso para o jogo da linguagem, né, e eu tenho um texto que eu escrevi com a Valei Costa já há algum tempo, eu digo que a história entre o jogo da linguagem e do tempo, permite justamente questionar o sentido das coisas com quais a gente opera e não discute, a gente naturaliza aquele sentido, que é um sentido sempre particular, que foi homogeneizado, né, e hegemonizado em algum momento no seu processo de construção de um conceito ou de uma palavra, como sendo naturalizado. Então, eu tenho sempre, nos meus trabalhos, tentando desconstruir, de alguma maneira, alguns conceitos, o próprio conceito de escola, o próprio conceito de conhecimento, de currículo, de verdade, enfim, no sentido de poder repensar com eles a partir de outra postura epistêmica. E, nesse caso, eu acho que era importante, eu trago muito rapidamente, a própria ideia de escola, para a gente pensar a ideia de ensino de história e verdade de história nas salas de aula. Eu acho que a gente também tem que trazer junto nessa reflexão, né, e operar junto uma ideia de escola, ideia de conhecimento. E a escola, eu não vou rapidamente, né, a definição que eu tenho mais gostado atualmente de trabalhar é a escola como espaço onde a gente apresenta o mundo público às novas gerações. Tem muito de Hannah Arendt, tem muito também de pensar, né, e aí o que seria esse mundo público, né, que não é o mundo do consenso, é o mundo das disputas, é o mundo, né, político, é o mundo epistemológico, quer dizer, nós somos todos herdeiros infiéis, como eu trago também em outros textos nesse aqui, como herdeiros de um conhecimento histórico, que como fiéis a esse conhecimento, como professores de história, como história, a gente relança, e ao relançar a gente é infiel, mas é a forma também de conseguirmos preservar isso que dá nós, né, nossa herança. Então, eu faço uma discussão de escola aqui, é muito rápido, eu tenho outros espaços que eu discuto a escola nesse lugar de herdeiro, de herança, de enfim. E
eu queria só falar e terminar com a ideia de conhecimento, porque ontem a fala do Mauro a gente não teve, eu não pude ficar, não sei se essa discussão aconteceu, que ele vai fazer uma fala sobre conteúdo, sobre sedimentação, e a palavra conteúdo é uma das palavras que eu tenho trabalhado com uma missão de reabilitação mesmo, assim, para mim é uma... reabilitar essa palavra, porque no campo educacional, e sinto que no campo de história, ela tem vindo muito atrelada a algo muito negativo. Conteúdo vira rapidamente conteudismo. Conteúdo vira algo engessado. E na perspectiva, justamente, né, de a gente disputar um sentido é disputar politicamente, me parece que é fundamental a nós entrarmos, nós, historiadores e professores de história, disputarmos e defendermos um sentido de conteúdo que não negue a sua importância para o professor e para o conhecimento histórico. É sempre assim, é mero conteúdo, para além do conteúdo. Eu acho que nada se dá para além do conteúdo, se dá de forma de articular e entender esse conteúdo. Então, o que eu tenho, e o que tem a ver com a discussão é que, no que eu tenho visto, até mais como experiência de formadora de professores e de idas às escolas, que onde o meu cargo atual será ser cargo, mas a minha posição atual de complexa formação tem me permitido visitar muitas escolas e conversar com muitos professores, eu acho que tirar a discussão, né, negar o conteúdo é perigoso, no sentido que isso tem uma referência muito forte para os professores, e que me parece, talvez, seja um momento de reativá-lo como sendo o lugar do diálogo com a historiografia e com a ciência histórica. É via o conteúdo, porque se a gente entender conteúdo como elemento disso que a gente chama conhecimento escolar, que não é conteúdo nem currículo, currículo, conteúdo, conhecimento escolar, eu trabalho com sentidos diferentes. O conhecimento escolar abarca o conteúdo, quer dizer, o conteúdo seria um elemento, aí eu falo do contexto histórico, um elemento que entra na cadeia desse chamado conhecimento escolar histórico, que tem valores, que tem linguagens, que tem, né, demandas de várias esferas, mas o conteúdo é um momento em que o professor de história, de alguma forma, ele é obrigado, ele é levado, ele remete àquilo que está sendo discutido sobre Vargas, sobre a Revolução Francesa, sobre pré-história, sobre o que for. Eu não estou dizendo que esse movimento que ele faça é um movimento que ele faça no sentido de um diálogo, né, com a historiografia necessariamente, mas é aí que eu acho que a gente tem que atuar. No sentido de, seria o conteúdo um rastro, né, eu tenho um texto que chama Conteúdo Rastro, da flexibilidade, do fluxo de cientificação que entra no conhecimento escolar. Então, eu acho que seria talvez mais potente, né, e essa é a aposta que eu venho feito teórica, da gente repensar um entendimento de conteúdo que não é conteudista, né, que não é instrumentalista, que não é engessado, mas como fluxos de rastros que estão ali presentes ainda no conhecimento histórico, para a gente justamente manter um diálogo com a ciência histórica e com as produções daquele evento, na perspectiva, é claro, crítica da ciência, com uma narrativa, né, uma narrativa que possa justamente contar com esse valor de verdade. É isso, eu acho que como Rebeca, eu teria muita coisa para dizer, mas eu acho mais até do que o texto que está escrito, mas eu diria que esse texto, e normalmente é assim que eu tenho escrito, né, eu tenho percebido isso, esses são momentos de incômodos que eu tenho sentido, aí um texto sai. Às vezes eu continuo nele, em outros textos, às vezes eu acho que eu resolvi no texto e não falo mais nisso. Agora, esse eu acho que não vou ter vida suficiente para escrever, para resolver essa aporia aqui que eu trago. Muito obrigada pela atenção.